A gente vai ver em 3 vídeos a relação que existe entre o gradiente do potencial e o campo elétrico, a equação E igual a menos grade do potencial. Agora a gente vai ver o significado geométrico do operador gradiente aplicado a uma função. E usando isso, ver graficamente como a relação entre esse gradiente e um contorno em que a função é constante. Vamos lá. A gente viu lá no vídeo 3 desse módulo que a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico é dado por vetor E igual a menos o gradiente do potencial φ. Então, no caso tridimensional, no qual o potencial depende apenas das 3 coordenadas x, y e z, o gradiente de φ é dado por essa equação. Veja que φ é uma função escalar, uma função comum, mas o operador gradiente aplicado nessa função é um vetor. Vamos ilustrar isso mais adiante para ficar mais claro. No caso unidimensional, ou seja, quando a função depende apenas de uma variável, no caso x, a derivada é uma derivada total e o gradiente da função é um vetor apenas ao longo do eixo x. Vamos ilustrar. Considere a função 2 menos 3x² mais x². O gradiente da função é a derivada, o vetor em e de x. O gráfico da função é isso aqui. Veja que o eixo x está aqui na horizontal e o vetor unitário e de x está aqui ao longo do eixo x. A gente tem nessa região mostrada valores altos aqui do lado direito e menores aqui do lado esquerdo e também um pico e um vale. Vamos calcular agora o gradiente de f em alguns pontos. Vamos pegar esse ponto x igual a menos 1. A gente está aqui nessa parte íngreme da curva com valores negativos. Calculando o gradiente da função, a gente obtém 9ex. Portanto, um vetor de tamanho 9 e orientado ao longo de ex. Desenhando seria mais ou menos isso aqui. Ele aponta para a subida da curva. Agora no ponto x igual a zero, onde aparentemente é um pico. Fazendo as contas, vai dar zero, ou seja, é realmente um pico. Agora em x igual a 1, onde aparentemente a curva cruza o zero. Fazendo as contas, dá menos 3ex, ou seja, um vetor que aponta para a esquerda. Repare que, embora o máximo esteja aqui do lado direito, ele não quer nem saber. Isso acontece porque o gradiente ele vê apenas a vizinhança. Ele dá um pequeno passo ao longo de x para ver onde está a subida. E quando ele faz isso aqui nesse ponto, ele vê a subida do lado esquerdo. O que interessa é nesse pequeno passo. Se tiver um máximo da função lá longe, isso não importa. Ele vê apenas a vizinhança bem perto do ponto de interesse. E agora nesse vale, em x igual a 2, fazendo as contas, dá zero, ou seja, é o fundo do vale, é um ponto de mínimo. Agora esse ponto aqui, em x igual a 3, bem nessa subida. Fazendo as contas, dá mais 9ex, ou seja, analisando a vizinhança, a subida está para a direita do ponto. Portanto, lembre-se que o gradiente de uma função, ou o gradiente aplicado a uma função, em um ponto em particular, esse operador gradiente analisa a vizinhança da função nesse ponto e vai te fornecer um vetor cuja orientação é para onde ocorre a máxima variação da função. Ou seja, o gradiente da função num ponto é um vetor que aponta para onde está a subida, onde a subida é mais íngreme. E a taxa de variação dessa subida é exatamente o módulo do vetor. Se o valor for zero, isso quer dizer que é um plano ou é uma reta. E se for alto, que a subida é íngreme, e se for pequeno, que a subida é bem suave. Vamos ver agora um caso bidimensional, um caso 2D. Vamos pegar uma função que depende então de x e y, é bidimensional. Vamos supor que a curva da função seja como esse gráfico superior. Aqui na vertical é o valor da função em relação a xy que está no plano. A gente tem esse pico maior, onde o valor da função é máximo, e esse menor aqui. A gente costuma representar tudo no plano xy, com os contornos mostrando onde os valores da função são iguais. O gradiente da função bidimensional fica nesse plano. Vamos ver aqui em separado esse plano xy. Para um ponto aqui, o vetor gradiente fica desse jeito. Ele não aponta necessariamente para o pico. Ele analisa a vizinhança, então ele está só vendo a vizinhança e está mostrando para que lado está a subida. Se a gente pegar um outro ponto aqui, próximo ao pico menor,
O gradiente de f é mais ou menos nessa direção. Ele não aponta para nenhum dos picos. Então, ele só analisou a vizinhança e mostra para onde a subida se encontra perto dele. Então, lembre-se que o gradiente de f é um vetor que, no caso unidimensional, vai estar paralelo ou antiparalelo ao eixo de referência. E no caso bidimensional, no caso 2D, um vetor que fica num plano, aqui no nosso caso, no plano xy. E no caso 3D, vai ser um vetor que aponta para qualquer ponto no espaço. É claro que esse caso 3D é o mais geral, porque pode ser que eventualmente o vetor esteja num plano ou mesmo numa reta. E no caso 2D também, pode ser que o vetor aponte apenas em direção a um dos eixos. Então, o gradiente de uma função é um vetor. É um vetor que aponta para o máximo local da função. E o seu módulo fornece a taxa de variação da função em relação à variável espacial. Agora vamos ver qual a relação entre o gradiente de uma função e a função igual a uma constante. Quando o valor da função é constante, ela forma contornos equipotenciais no espaço 2D, caso a função seja bidimensional, e superfícies para o caso tridimensional. Vamos lembrar de derivada direcional, que é normalmente abordado nos cursos de cálculo. A derivada direcional, ela mostra quanto uma função varia quando você dá um passo ΔL em qualquer direção a partir de um ponto P. Vamos escrever assim, entre parênteses, só para uma questão de notação. E não é uma derivada, ela representa apenas essa variação da função no ponto P. Essa derivada é dada pelo produto escalar do gradiente da função com o vetor ΔL, sendo esse ΔL o passo que a gente dá aí em qualquer direção. Como é um produto escalar, o seu resultado vai ser uma quantidade escalar dado pelo produto dos módulos dos vetores multiplicado pelo cosseno do ângulo entre esses vetores. Para ilustrar, vamos pegar um fio reto que está sendo aquecido e colocar um eixo x coincidente com o eixo do fio. Suponha que a temperatura T varia conforme essa curva. A temperatura sobe à medida que o x aumenta. No caso unidimensional, tudo acontece apenas ao longo do eixo, ou seja, aqui ao longo do eixo x. Então, suponha que eu estou num ponto P aqui, que corresponde a um ponto da curva a uma certa temperatura. E agora, para onde aponta o gradiente de T? Vendo a vizinhança, eu vejo que a temperatura está mais alta para a direita. Então, o gradiente de T aponta nessa direção, no sentido do eixo x. Agora, a derivada direcional. A função t depende apenas do x, é unidimensional. Então, se eu der um passo vetor ΔL, esse passo só pode estar ao longo do eixo x. Portanto, ΔL é igual a Δx e x. E o gradiente de t vai ser a derivada em x ao longo de ex. Os infinitesimais dt e dx estão aqui. Um dx em x correspondente a um dt em t. Repare que pela curva, nesse ponto, a derivada é positiva. Por isso, o gradiente aponta ao longo do ex, como a gente tinha visto apenas por uma análise gráfica. Agora vamos dar um passo ΔL. Vamos desenhar aqui embaixo, só para não bagunçar o desenho. Quando eu dou um passo ΔL ao longo do eixo x, isso está no mesmo sentido que o gradiente de t. O ângulo é zero e a gente obtém isso. A derivada é positiva, o ΔL também, então essa derivada direcional vai ser positiva. Agora, quando eu dou um passo no sentido oposto ao gradiente, aqui para a esquerda, o ângulo com o gradiente de t vai ser 180 graus. Vai aparecer um menos. Portanto, a derivada direcional vai ser negativa. Então, quando eu der um passo ΔL e a derivada direcional for positiva, significa que eu deparei com uma subida. E quando for negativa, que eu deparei com uma descida. Veja no gráfico que é exatamente isso que acontece, quando eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Agora, o módulo do vetor vai dar a taxa dessa variação. Então, quando essa derivada tiver um módulo elevado e ela for positiva, isso significa que eu dei um passo em direção a uma subida brusca, um barranco, por exemplo. E se tiver um módulo elevado e um valor negativo, que é uma descida brusca, é uma pirambeira. E se o módulo for pequeno, vai ser uma subida ou uma descida suave. Vamos ver agora um caso bidimensional. Vamos reescrever a equação da derivada direcional para uma função h, e dando agora um passo infinitesimal dl.
não mais aquele ΔH que era muito grande, agora um passo bem pequeno. Essa derivada, então, é isso, e tem os casos limites, se θ é igual a zero, o valor é máximo, e se 180 graus é o mínimo. Agora, em 90 graus, eu tenho o zero. Agora, vamos pegar as curvas de nível de um terreno como esse. Em cada platô, a gente tem altitudes diferentes. Isso é para evitar a erosão causada por água de chuva. Então, cada platô na sua parte de baixo constitui uma curva de nível. Redesenhando duas dessas curvas, num ponto qualquer dele, eu tenho então um gradiente do H. A curva de nível está aqui e o vetor gradiente de H está aqui. E esse vetor aponta então para a máxima variação da altura H, onde ela é mais íngreme. Agora, quando eu dou um passo dl a 90 graus, a derivada direcional dá um valor zero, ou seja, eu tenho uma variação zero. Isso quer dizer que eu andei sobre uma mesma curva de nível que eu estava anteriormente. Implica então que o gradiente de H é perpendicular à curva de nível. Isso é uma conclusão importante e a gente vai usar essa propriedade geométrica quando a gente tratar de contornos equipotenciais. Agora, isso pode ser demonstrado matematicamente. Vamos ver a relação do gradiente da função e os contornos ou superfícies onde a função assume um valor constante. Vamos pegar, por exemplo, esses contornos de curva de nível, onde em cada uma delas a função f, que descreve a altitude do terreno, ela assume um valor constante. De modo geral, esses contornos são pontos onde a função f é igual a uma constante c. Agora vamos caminhar sobre esse plano. A posição vai variar conforme o tempo t. As coordenadas x e y elas podem ser descritas por uma função, digamos que seja g e h, ambas em função do tempo t. Assim eu posso escrever que f de xy é igual a f de gh. Como é uma caminhada, eu vou ter uma orientação, eu posso associar a um vetor L, que a cada momento vai estar apontando em alguma direção à medida que eu caminho. Dessa forma, o vetor L fica sendo g e x mais h e y. E um passo infinitesimal fica sendo um vetor dl igual a dg em ex mais dh em ey. Com isso montado, eu quero ver como a função varia quando eu me desloco sobre uma dessas curvas de nível. Ou seja, como a função varia no tempo quando eu estou sobre um contorno onde a função tem um valor constante. A derivada da constante é nula e usando a regra da cadeia a gente tem isso. Posso substituir o dx por dg e o dy por dh e reescrever assim. Agora, isso aqui é igual a esse produto escalar, onde esse primeiro parênteses é o gradiente da função f e o segundo é o passo dl. Como esse produto escalar é zero, então isso quer dizer que o gradiente da função é perpendicular ao meu passo sobre o contorno, onde o f é constante, ou seja, a minha curva de nível. Vamos agora para o resumo. Resumindo, então, vimos que o gradiente de uma função é um vetor e que ele aponta na direção da máxima variação da função, isso é, ele aponta para onde a subida é mais íngreme. E o quanto que é íngreme? Que a taxa de variação espacial da função f nessa direção é dado pelo módulo do gradiente da função. E um ponto muito importante foi ver que esse vetor gradiente da função ele é perpendicular ao contorno ou superfície em que o valor da função é constante, tipo uma equipotencial ou mesoterma. Agora vamos usar essas informações.